E aí, fala tu, beleza? Vamos aqui para o quarto episódio de Game of World. A gente vem falando aqui sobre a geopolítica no mundo, né? A gente vem baseado aí numa teoria que eu coloquei ali no segundo episódio. E desde então a gente vem acompanhando aí os acontecimentos do mundo e especulando sobre essas coisas que acontecem no mundo e o quanto isso pode impactar nas nossas vidas e na nossa questão financeira, né? Que é o foco aqui, que nesse caso é o desafio do dólar imposto pela China. Então a China tem disputado bastante com os Estados Unidos em busca da hegemonia mundial e eu inicio esse vídeo aqui de hoje trazendo justamente isso aqui. Esta previsão foi publicada na Revisão Monetária Internacional Chinesa em julho de 2015. O Instituto Monetário Internacional é um think tank monetário chinês de alto nível, associado à Universidade Renmin. Podemos testemunhar o início de uma era totalmente nova, uma era em que o Ocidente perderá e o Oriente ganhará poder, a grande reinicialização. Então, já quem pesquisa um pouco mais sobre o mercado viu que o Instituto Monetário Internacional falou bastante sobre o grande reset. Tem até vídeo do Fernando Uch falando sobre isso. E eu acho que a China impôs essa disputa realmente a partir de 2020. Em 2020, a China, eles criaram o vírus, né, Covid-19, um vírus que ele foi criado para matar principalmente os mais velhos e os doentes. Para quem não sabe, o custo dos estados, não só a China, como até o estado brasileiro e outros estados pelo mundo, o custo com a previdência estava muito alto. Daí, quando você pega um vírus que mata os mais velhos e os doentes, justamente essa galera que mais recebe auxílio ali do governo, se reduz um pouco do custo, mas assim, o que eles queriam realmente com isso era essa disputa financeira com os Estados Unidos, essa disputa monetária. Por quê? Toda aquela confusão que foi criada através desse vírus, o que foi imposto para a gente, né, de trancar todo mundo em casa, proibir as pessoas de trabalharem, proibir as pessoas de produzirem, incentivaram a inflação, ou seja, governos imprimindo dinheiro à vontade para cobrir tudo isso que estava acontecendo. E o principal, devido estar tudo fechado por causa da pandemia, as eleições americanas foi feito pelo correio. E isso abriu brecha para que o Biden fosse eleito. Então, a partir da eleição do Biden, foi quando o poder dos Estados Unidos realmente começou a rachar, né? Então, é como se os Estados Unidos fossem uma represa e você elegeram Biden, não me pergunte como, e simplesmente a eleição dele foi uma rachadura na represa. Então, esse aqui é o presidente Biden, o cara que simplesmente diz que ele vai ter uma coletiva de imprensa. Porém, mais tarde a Casa Branca negou. Aí depois ele fala em outra entrevista que ele não pode deixar o Barack Obama vencer, confundindo o Trump com o Barack Obama. Então, agora imagine esse cara fazendo campanha, tá ligado? Ele não, pô, o cara não sabe de nada do que está acontecendo, se ligou? Então, como que esse cara ganhou as eleições? Então, algo difícil de se entender. Mas isso abriu um precedente, né? Então, nós temos a China se beneficiando bastante disso e junto com a China, o grupo que ela lidera, que é o BRICS. Então, nesse momento nós tivemos mais 19 países tentando entrar no BRICS, que é esse grupo, grande grupo que está a China. Então, para quem não está ligado, BRICS significa Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, são países que subdesenvolvidos, né, que criaram essa aliança, se eu não me engano, em 2008, e é uma aliança que vem crescendo bastante.
E muito desse crescimento vem devido a essa brecha na armadura dos Estados Unidos, ficando claro que a sua hegemonia tem um ponto de falha muito grande, que é o dólar, e eu vou mostrar isso mais na frente. E a China, enxergando essa fragilidade, está fazendo de tudo para colocar o yuan como concorrente direto. Porém, a gente já viu nos outros vídeos que não vai ser uma tarefa tão simples. Porém, o BRICS está ganhando uma força que realmente acho que o mundo não esperava, né? Então, são 19 países aí querendo entrar, e são países que, muito deles, né? Você vê aqui Arábia Saudita, Irã, Emirados Árabes, que são países muito ricos em petróleo. Então, como eu falei também aqui no vídeo passado, me parece que a China, me parece não, a China está fazendo de tudo para criar um yuan lastreado em commodities. E não sendo o yuan uma moeda do BRICS, uma moeda própria do BRICS. E o Brasil até já se colocou à disposição para criar essa moeda. Então nós temos aqui, ó, o Oriente Médio produz cerca de 1/3 do petróleo bruto do mundo. Rússia, Irã e Catar respondem por pouco menos de 60% das reservas mundiais de gás. No ano passado, muitas pessoas riram da ideia da expansão do BRICS. Hoje, 19 nações manifestaram interesse em ingressar no grupo BRICS e são países fortemente baseados em commodities. O Oriente Médio está mudando drasticamente. Todos eles estão procurando alternativas ao dólar americano. Então, os países do Oriente Médio sempre foram países que tiveram muito conflito entre si. Então, se você pegar ali, você ler a Bíblia, lá no Antigo Testamento, você vê que aqueles povos ali, dessa região, vivem em guerra desde aquela época. Então, e hoje eles estão se unindo contra os Estados Unidos, justamente porque, eu vou mostrar aqui, os Estados Unidos invadiram muito desses países há alguns anos atrás. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, o Sullivan, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Blinken, vão visitar a Arábia Saudita, falando que eles são pessoas familiares. Então, a Arábia Saudita ela fez um acordo de paz com o Irã. Para quem não sabe, o Irã está em pé de guerra com os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos interceptou um navio iraniano próximo ali dos Estados Unidos. O Irã interceptou navios americanos próximo ao Irã. Então, essa situação toda já está preocupando bastante os Estados Unidos, porque o número de países que está virando contra ele, contra os Estados Unidos, está aumentando bastante. E simplesmente eles podem entrar ali numa situação bastante complicada. Mas tem uma coisa que pode acabar livrando um pouco a pele aí dos americanos. Nós temos aqui essa imagem que diz o seguinte: densidade de energia é importante. Então aqui nós temos 1 polegada de urânio, que é equivalente a 17 mil cúbicos de gás natural, a 149 galões de óleo e 1 tonelada de carvão. Então, para quem não sabe, o urânio ele é utilizado aí para energia nuclear. E no vídeo passado eu mostrei aqui que nos Estados Unidos nós tivemos a primeira usina nuclear minerando Bitcoin. Então, nós temos a China, junto com o BRICS, querendo criar uma moeda lastreada em commodities. Porém, se os Estados Unidos começam a lastrear o dólar em Bitcoin, e para isso ele utilizar usinas nucleares para a mineração de Bitcoin, então, em termos de moeda, em termos do que a gente vê hoje pelo mundo, seria uma forma deles salvarem o dólar, tá ligado? E eles salvando o dólar, eles mantêm pelo menos boa parte da sua hegemonia, né? Mas enquanto isso, o BRICS ainda continua a ganhar território. Dessa vez, o Paquistão pagará pelo petróleo russo em yuan, de acordo com o GeoNews. Preliminarmente, antes do final do ano, o Paquistão pagará o petróleo russo em yuan com uma entrega de 65 a 67 dólares por barril em termos de taxa de câmbio.
O dólar, o barril de petróleo hoje, eu olhei a cotação, estava em torno de US$ 75, US$ 78. Então, significa que eles estão vendendo num preço bem mais barato do que no comércio internacional normal. Justamente porque esse trade aqui entre Paquistão e a Rússia vai por fora das sanções americanas. Por isso até que deve estar sendo vendido aí mais barato. Então aqui nós temos uma foto histórica com o presidente do Irã e com os representantes da Síria. E ele diz o seguinte, que o Irã sempre apoiou a Síria no passado e continuará apoiando. A posição da Síria é correta e, apesar das ameaças e sanções, este país se opôs às forças do mal global, vulgo Estados Unidos, para alcançar a justiça e estabelecer a paz. Os americanos ocuparam parte da Síria para saquear os recursos do país a fim de atingir seus objetivos por meio do terrorismo. Isso aqui eles estão se referindo ao petrodólar, que os países do Oriente Médio ali estariam obrigados a negociar o petróleo em dólares americanos. E o que não conseguiram agora, mas a resistência do povo sírio destruirá seus planos e no final é o povo sírio que vencerá. O Irã, eles estão enriquecendo urânio e dizem aí que eles estão com capacidade de criar 5 bombas atômicas. Então, por isso que a preocupação dos Estados Unidos com o Irã, sabendo que é uma galera ali muito, dizer assim, é um país muito fechado, né? Então, acho que eles teriam capacidade de soltar essa bomba atômica aí tranquilamente, sem pesar a consciência, né? Então, talvez seja por isso uma preocupação maior aí dos americanos, tanto que o representante lá dos Estados Unidos vai até a Arábia Saudita para tentar essa conversa. Então, enquanto está rolando essa articulação ali pelo Oriente Médio, nós temos articulação também rolando dentro do próprio BRICS. Então, nós temos a Índia e a Rússia que estão explorando o potencial de integração dos seus sistemas de pagamento como uma solução para contornar as sanções do Ocidente. A Argentina e Brasil estão considerando estabelecer linhas de crédito comercial que contornariam o uso do dólar americano. As mudanças acontecendo rapidamente. Como a gente estava falando do Irã agora há pouco, acho que uns 2 meses atrás nós tínhamos navios iranianos aqui no Brasil. Então, para você ver que o Brasil está com um alinhamento muito grande ao BRICS, apesar de ter uma conversa ali com os Estados Unidos. Então, realmente, o Brasil está um pouco ensaboado aí no que diz respeito à geopolítica mundial. Infelizmente, essa disputa ela não está ficando só na parte monetária, na parte econômica, comércio global. Ela está vindo também na parte armada, né? A gente está vendo esse conflito Rússia e Ucrânia desde o início de 2022. Então, nós já temos mais de um ano de guerra. Aqui a gente tem uma área residencial de Bakhmut, na Ucrânia. Então, imagine isso aqui sendo a sua cidade, tá ligado? Então, é por isso que o Bitcoin se torna importante, porque a gente tira da mão dos políticos o dinheiro e põe o dinheiro na mão de quem realmente deveria estar com ele, que é a população. E dessa forma a gente consegue evitar um pouco dessas guerras aí, porque acaba descentralizando um pouco o poder, né? Então essa guerra Rússia e Ucrânia parece estar sendo utilizada como uma guerra proxy entre Estados Unidos e China. Me parece ser um treinamento ali entre esses dois países para ver como que realmente vai se desenrolar a guerra entre eles dois. Então os Estados Unidos enviou aí 500 milhões de dólares para Taiwan para que ele se prepare para a guerra contra a China. Sendo que nós já tivemos representantes americanos falando que se a China invadir Taiwan, eles vão entrar para defender Taiwan. E Taiwan, para quem não sabe, é uma ilhazinha pequena do lado da China, que já foi território chinês
Inclusive, tem um acordo que ele voltaria a ser um território chinês em 2070 e poucos, 2050 e poucos, um negócio assim. Porém, o Xi Jinping, ele quer acelerar esse processo porque Taiwan é um local com muita tecnologia. Tecnologia essa de produção de microchips. Então, são esses microchips que está dentro de armamento, está dentro de material tecnológico de ponta. Então é uma região muito importante, por isso que é uma região bastante disputada entre Estados Unidos e China. O governo de Taiwan, ele pende mais para o lado americano, porque conhecendo bem o Partido Comunista Chinês, fica claro assim que é preferível a Pax Americana. Aqui nós temos os gastos com despesas militares em 2022. Nós temos a China com 291 bi, Índia com 66, Rússia 61, Inglaterra 55, França 51, Japão 48, Alemanha 46, Itália 33, Brasil 20, Irã 6. No total, 677 bilhões. Os Estados Unidos teve 877. Então não é à toa que os caras são a hegemonia mundial. Juntando todos esses gastos aqui, os Estados Unidos foi capaz de superar aí cerca de 20%, 30%, tá ligado? Então essa é a diferença dos Estados Unidos. Ou melhor, essa foi a vantagem que os Estados Unidos conquistou ao colocar o dólar como moeda de reserva global. Então nós temos aqui também a União Europeia, muito envolvida na guerra, colocando aí 1 bilhão de euros na Ucrânia. Então a Ucrânia fica bem próximo da Europa, então faz muito sentido que a Europa faça esse esforço para cooperar com essa guerra. Esse vídeo que está rolando aqui, ele está mostrando que enquanto a União Europeia gasta dinheiro com a guerra, a população sofre com o preço do aluguel, comida mais cara, dificuldades aí que vêm de uma crise. Então é como eu disse, muito dessa guerra, muito desses problemas que estão acontecendo no mundo, vem por causa disso aqui, ó. É oficial, é tudo sobre a sobrevivência desse sistema centrado no dólar, no qual os Estados Unidos definem a regra do jogo. Agora, cerca de 140 países não aderiram às sanções ocidentais. O jogo acabou. Reset acontecendo enquanto falamos. Esse aqui é o Mark Milley. Ele é o chefe da operação conjunta, falando que se a Ucrânia perder essa guerra, já era. É um colapso global. Porque se a Ucrânia perder essa guerra, significa que a OTAN perdeu a guerra, que os Estados Unidos perdeu a guerra. E a China foi vitoriosa. Então, simplesmente já era para o dólar nesse caso. Nos últimos 6 meses, nós tivemos uma queda de 10% no preço do dólar. Então, esse aqui é o índice que coloca o dólar em comparação com outras moedas do mundo, principalmente o iene japonês, a libra, o euro e acho que mais outras 3 moedas. Se eu não me engano, são uma cesta de 6 moedas que eles comparam com o dólar. E o dólar tem perdido valor em relação a essas outras moedas nos últimos 6 meses. E por incrível que pareça, quem mais ganhou valor nesses últimos 6 meses aí foi o Bitcoin, né? Agora sim, o que eu estou achando mais interessante em termos de política interna americana é que simplesmente parece que os caras não estão preocupados com essa situação do dólar estar perdendo valor. Porque está acontecendo a crise bancária e simplesmente o Fed continua a elevar a taxa de juros, fazendo com que os bancos regionais, ou seja, os bancos menores, percam valor de ação, percam valor de mercado e estão quebrando e estão sendo obrigados a serem vendidos aos bancos maiores. Então parece que a política interna americana está baseada em criar um ambiente perfeito para uma CBDC. Que ambiente perfeito é esse? Um ambiente com menos concorrência bancária.
Porque para você ter um ambiente perfeito para a CBDC, realmente um ambiente ideal seria somente o Fed controlando o dinheiro. Como isso é uma situação muito, muito difícil de acontecer, né? Você tem apenas um banco, você faz com que bancos menores quebrem, os bancos maiores vão adquirindo esses bancos, até que você consiga montar aí um oligopólio, um cartel ali com poucos bancos comandando tudo. Então, para você ter ideia, o JP Morgan espera um ganho de 2,6 bilhões e uma redução de custo de reestruturação de 2 bi ao salvar o First Republic Bank. O JP Morgan também depositou 10 bi no FDIC para um empréstimo de 50 bi a prazo fixo. Ou seja, o JP Morgan deu uma garantia de 10 bilhões de dólares e pegou 50 bi emprestado. Então, o JP Morgan está aí jantando os pequenos bancos, tendo uma boa vantagem aí, né, por pegar dinheiro emprestado com o FDIC, que é como se fosse o nosso FGC, porém lá nos Estados Unidos é um pouco diferente. Então, para vocês terem noção do que foi essa crise bancária lá nos Estados Unidos, isso aqui são os bancos e o valor da ação deles. Note como ao longo do tempo, agora no início de maio, 2 de maio, olha o quanto as ações foram caindo. Essa bolinha azul que está ficando aqui em cima são os bancos de Nova York. Então você vê, um videozinho rápido de 1 minuto, você vê que os bancos estão desvalorizando. Aqui, ó, Western Alliance, o PacWest, vou trazer aqui para vocês. E aqui em cima, ó, as únicas ações que estão valorizando são a comunidade Bancorps, corporações bancárias de Nova York. São os que estão sobrevivendo à crise. Então são os amigos do rei, que a gente costuma chamar. Dado isso que está acontecendo, eu vim aqui na inteligência artificial e fiz uma questão. Dada a redução na quantidade de bancos nos Estados Unidos nos últimos anos, faça uma estimativa de quantos anos serão necessários para que reste apenas 10 bancos nos Estados Unidos. Daí ele fala que não tem como, porque é difícil e tal. E daí eu coloquei uma questão mais lógica para ele. Eu pedi o seguinte: então faça um cálculo respeitando a sequência de Fibonacci, de acordo com as estatísticas que nós já temos hoje. Para quem não sabe, a sequência de Fibonacci é basicamente a sequência que rege o mundo. É a sequência que mede distância de planetas, é a mesma sequência que mede o crescimento de um casco de caracol. Então, tipo assim, tudo que você imaginar no universo, você pode enquadrar ali a sequência de Fibonacci. E feito isso, ele chegou ao resultado de que vão levar cerca de 21 anos até que restem apenas 10 bancos nos Estados Unidos. Então se preparem, né? Se preparem para daqui a 21 anos você ter o máximo de Bitcoin e Ethereum que você conseguir. Continuando aqui, nós temos um Twitter do melhor economista do Brasil, pelo menos na minha opinião, que é o Fernando Urch, e ele traz o seguinte: na era digital, corridas bancárias são exacerbadas pelas redes sociais, mas ocorrem na forma eletrônica, o que significa transferências para outros bancos e não mais fila no caixa do banco para sacar em espécie. Isso acelera a corrida bancária, mas também facilita a intervenção pelas autoridades monetárias. Resultados: bancos grandes ficarão ainda maiores. E daí você entende aquela velha máxima, né? Porque o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre. Então esse problema bancário segue um poço sem fundo. Então o número de empréstimo feito ao FDIC continua a aumentar, porém o governo americano ele começa a manipular um pouco os dados para que isso não fique muito à vista dos participantes do mercado. Então, os empréstimos bancários de emergência diminuíram esta semana, mas apenas depois de remover os empréstimos ao JP Morgan e ao FDIC para comprar o First Republic, é o First Republic Bank, né? O Fed os removeu para minimizar a crise. Adicione isso de volta e os empréstimos de emergência subiram para 321 bilhões.
Isso é triplicar o pico de empréstimos de emergência em 2008. 2008, bom, todo mundo sabe, né? Crise imobiliária americana foi um desastre total. Então nós já ultrapassamos esse patamar. Então não é só os dados de empréstimo que eles estão maquiando também os dados de emprego. Esses dados de empregos são dados que o Fed utiliza também na sua política monetária. E o seguinte, o payroll, que é esse dado de emprego, de março foi revisado de 236 mil para 142 mil, uma diferença de 40%. E essa não é a primeira vez. Isso se tornou normal. Quem vai postar payroll aqui de abril hoje como se fosse alguma espécie de informação séria? Já são quase 2 anos com essas discrepâncias altas. Então, acho que isso é normal, né? Acho que todo governo faz isso. Dá uma maquiada nos dados ali para parecer que a coisa tá menos feia. Mas nenhuma maquiagem de dados é capaz de ir contra a realidade, né? 2 horas depois de Jerome Powell, presidente do Banco Central Americano, dizer que as condições do setor bancário melhoraram amplamente, o PacWest Bank despencou mais de 50% após o expediente e está considerando uma venda. Então, muito provavelmente, deve aparecer o JP Morgan aí comprando mais um banco junto com o FDIC. Aí você pode achar, porra, Taylor, mas como assim? Você está falando que os caras maqueiam dados, claramente. Pois é, enquanto o Jerome Powell falando que o sistema bancário estava tranquilo, que está tudo resolvido, isso aqui é o que acontece com as ações dos bancos regionais, dos pequenos bancos, né? Tudo em queda. Aí, para completar, a gente tem aqui, ó, o presidente do Fed de St. Louis, James Bullard, disse que o Banco Central dos Estados Unidos ainda pode alcançar um pouso suave. Estamos no meio de uma crise bancária. Para baixo, agora é para cima. É justamente. Para quem leu 1984 vai entender isso aqui. Então, para você ter noção do que está rolando agora, esse aqui, ó, foi a crise de 2008. Então, esse aqui foi o Washington Mutual Bank, foi um dos maiores bancos que quebraram, e vários desses outros bancos pequenininhos aqui. Hoje, nós temos esses 3 grandes bancos aqui quebrando. Então, olha a proporção. Se ligou? Então, logicamente, se esses 3 aqui estão quebrando, vão vir muitos outros logo em seguida. Só basta a gente esperar. E para você que estava achando que a situação poderia estar ficando melhor, nós temos aqui últimas notícias. O Departamento do Tesouro diz que recompra de dívida do governo dos Estados Unidos no próximo ano pela primeira vez em década chegou. Para você que não entende o que é isso aqui, eu vou lhe mostrar de forma bastante didática. O que é que foi? O que é que foi? O que é que há? Claro que sim. Então, aqui. É aquela cena do Chaves comprando churros dele mesmo, tá ligado? É justamente isso. Aqui eu trago um gráfico que ele é animador, porque nos últimos 12 meses o preço das comidas no mundo inteiro começou a reduzir e ele mostra um negócio importante aqui, ó. Olha quando o preço das comidas começaram a subir, justamente em março, mais ou menos, de 2020. Vocês sabem o que é que aconteceu em março de 2020, não é isso? E olha a pernada de alta que deu aqui no custo da alimentação nesse período, de 2020 a 2022. Agora eu te pergunto, quem sai mais prejudicado com isso aqui? Com o preço da alimentação subindo? Né? É justamente os mais pobres. Pense aí o que é que aconteceu em março de 2020 e quem foi o responsável? Agora uma coisa é certa, né? Inclusive é por isso que eu venho fazendo esses vídeos aqui. Uma coisa que pode nos tirar desse ciclo do mal aí, da inflação, de político, de governo fazendo guerra e tudo mais, é justamente, ou melhor, são justamente as criptomoedas, principalmente o Bitcoin e Ethereum. Então a gente já está quase no finalzinho aqui, eu vou seguir falando de Bitcoin ainda, como o Bitcoin se desenvolveu. E é impressionante porque eu lembro que em 2020, quando eu realmente comecei a estudar o Bitcoin,
Muita gente achava que o Bitcoin era pirâmide, era golpe, era não sei o que e tudo mais. E hoje a gente vê um candidato forte à presidência dos Estados Unidos falando e defendendo o Bitcoin. Então temos aqui o Robert Kennedy Jr., que é filho do presidente Kennedy, que foi assassinado anos atrás, e ele diz o seguinte: eu me oponho a CBDCs, que são as moedas digitais de bancos centrais. As CBDCs aumentará enormemente o poder do governo de sufocar a dissidência. Então, simplesmente você será incapaz de, de agir ali fora do que o governo quer, tá ligado? Então, se você fizer qualquer coisa que o governo acha que não é o certo, ele pode tirar a sua grana. Além disso, ele apoia o Bitcoin porque permite que as pessoas realizem transações sem interferência do governo e o Bitcoin se mostrou um salva-vidas para os movimentos das pessoas ao redor do mundo. Inclusive lá na guerra Rússia e Ucrânia, na Ucrânia as pessoas estão utilizando bastante o Bitcoin. Na Argentina, na Nigéria, na Turquia. Então, realmente o Bitcoin ele está se mostrando a salvação para políticos e governos que não têm o mínimo cuidado ali com a moeda que a sua própria população utiliza. Então eles não realmente eles não estão nem aí em levar a pobreza para a galera, né? Felizmente o Bitcoin resolve isso. Então tá aqui o presidente Robert, ele vai falar sobre Bitcoin na conferência em Miami amanhã. Então isso fica um alerta para você que está com preguiça de estudar o Bitcoin. Então tá aí, ó, um ativo que em 3 anos saiu de dúvida entre pirâmide financeira para uma conferência feita por um candidato à presidência em Miami, nos Estados Unidos. Agora imagine isso aqui daqui a mais 3 anos, e depois mais três, e depois mais três. Então, eu acredito que no longo prazo, um único Satoshi terá tipo, um valor de $1, tá ligado? Sendo que $1 hoje compra centenas de Satoshis. Então as pessoas estão abrindo os olhos para o Bitcoin. Samson Moe fez uma visita aos legisladores do México. Esse carinha aqui, ele disse que ele encontrou com alguns políticos mexicanos e eles ficaram surpresos com o uso que podem ser dados ao Bitcoin. Disse Samson Moe em entrevista ao Spencer. O Bitcoin está chegando em todos os lugares. Então nós temos aqui El Salvador passando uma lei falando que irá zerar as taxas, zerar impostos em produtos de Bitcoin, inteligência artificial e outras inovações. Butão, um país pequenininho próximo à China, está planejando aí um fundo de $500 milhões para construir uma operação de mineração, então, movida a energia hidrelétrica. Tá aí, Bitcoin segue crescendo. África do Sul, maior varejista de lá, com 1.628 lojas, começa a aceitar Bitcoin nas negociações em todas as lojas. Um hotel na Alemanha começou a disponibilizar livro que explica o que é o Bitcoin. Porém, aqui na América do Sul nós temos um caso triste, pois a Argentina, fruto do acordo que eles tiveram com o FMI, acho que eles pegaram uns $40 bilhões emprestado, 400 bi, alguma coisa assim. Em troca, a Argentina ia passar uma lei que proíbe prestador de serviços e pagamentos de oferecer Bitcoin aos seus clientes. Então, mesmo sendo uma lei aí que vai contra a Constituição, mas eles seguiram aí o acordo que fizeram com o FMI. Porém, nós temos um vídeo aqui do candidato à presidência Javier Milei, um libertário argentino, destruindo aí uma maquete do Banco Central em plena TV nacional argentina. Essas eleições na Argentina vai ditar bastante aí o rumo do país nos próximos anos, porque se esse cara que ganha e ele implementa o que realmente ele diz ser, que é um libertário, fará muita diferença aí aos nossos irmãos. Já agora nós temos aqui a MicroStrategy falando
que agora eles vão implementar uma tecnologia usando a Light Network para remunerar os seus funcionários, pagar bonificações aos seus funcionários utilizando a rede Lightning, uma rede mais barata que serve ali para você transferir os seus satoshis, inclusive os milisatoshi. Por exemplo, o Bitcoin ele é dividido em 8 casas decimais. E aí essa menor fração a gente chama de satoshi. E na rede Light Network, esse satoshi, esse único satoshi, ainda é divisível por 1000. Então, realmente a gente tem espaço aí para o preço do Bitcoin lá para cima e ainda assim, com a rede Light Network, a gente conseguir usar o Bitcoin no dia a dia, justamente por essa capacidade de fracionar ainda mais o Bitcoin. Aqui nós temos uma porta que ela abre você fazendo pagamento via rede Light Network. Então você envia alguns satoshis para esse dispositivo e simplesmente a porta se abre. E aqui nós temos um gráfico muito importante em relação ao Bitcoin. Acredito eu que seja um dos mais importantes. Por quê? A mineração do Bitcoin ela está sendo feita em forma de piscina. Então, eu sou um minerador aqui no Brasil. Se eu for disputar com os mineradores do mundo, dificilmente eu vou conseguir minerar um bloco. Então, o que é que os mineradores estão fazendo? Estão se juntando, se unindo em piscinas. Então, como se uma mineradora aqui no Brasil pudesse se juntar com uma no Paraguai, nos Estados Unidos, e essas 3 mineradoras formar apenas uma para conseguir minerar o Bitcoin. Então, nós temos uma distribuição aqui, ó, da Binance Pool, F2 Pool, Ant Pool. Então, essas 3, junto aqui com a Foundry USA Pool, são essas 4 piscinas aqui são basicamente responsáveis aí pela maior parte da mineração do Bitcoin. Então é importante a gente ficar de olho aqui nesse gráfico, né? Porque justamente, por exemplo, se essas 4 piscinas aqui se unirem para ir contra a rede do Bitcoin, seria possível fraudar a rede do Bitcoin. Porém, a teoria de jogos criada com a rede do Bitcoin desincentiva essa ação da galera querer ir contra a rede, né? Ou prejudicar a rede, se unir para prejudicar a rede. Então eu fico por aqui, semana que vem tem mais. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Se você não se inscreveu, se inscreve, deixa o seu like, ajuda bastante, beleza? A ideia aqui é trazer mais vídeos falando sobre a geopolítica e economia mundial, macroeconomia, e também trazer vídeos ensinando a utilizar blockchain, Web3, DeFi, que é basicamente tudo a mesma coisa, mas a gente acaba dando nomes diferentes ali de acordo com o que você vai utilizar. Beleza? Então é isso aí, até a próxima. Falou!